Jesus, a morte de Estevão e 22/10 de 1844 coincidem com o dia 10 do mês 7 do calendário judaico, ou seja, o dia da expiação no templo. Se eu não acreditar em Ellen White, posso perder minha salvação? Mas tem uma que diz assim, ó, o Senhor disse hoje que o fechamento da porta da graça chegará primeiro para nós adventistas. A chuva serôdia será o sinal da salvação para aqueles que a receber? Tem alguma réplica para esse nosso irmão presbiteriano? Ou Miguel lutou com Satanás pela vida de Moisés? Os adventistas em si têm alguma relação com a maçonaria? Sim ou não, pastor? Responde essa aí agora para o nosso internauta. Respondo. A gente tem sim uma relação com a maçonaria. A gente tem uma relação de antagonismo com eles, completa e total. Tem a Romanos 5,14. E Romanos 5,14 diz assim, que a morte reinou, e seu império reinou, de Adão até Moisés. Por que é que a morte teve seu império quebrado em Moisés? Ano depois, ele foi encontrar com ela, e eles foram se encontrar, e a irmã White começou a conversar com ele e fazer vários gestos maçons. Você está no canal Ricardo Oliveira. Muito obrigado por sua presença. Por favor, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. O tema de hoje é: adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros e aprenda técnicas de como pregar e dar estudos bíblicos com mais eficiência e de uma maneira a impactar a vida das pessoas. Prepare-se e prepare a sua igreja para proclamar o Evangelho de maneira sólida. Peça já o seu. Pastor Sérgio, olha, o nosso tempo está avançado, a gente sabe disso. Eu separei a pergunta do internauta, tá? Representando os internautas, está aqui. E eu pedi 4 perguntas aqui da igreja que o pastor Robson vai dirigir ao senhor. Só que veio um pacote, ó. Mas não é para ele responder também? Não, vai ele, dirigir na para mim? verdade, ele Era vai... isso que eu queria. Pastorzão, ó, eu estou te entregando 4 perguntas para você tirar daí. O restante aí, o pastor está com o telefone e depois ele manda o ok. Eu posso começar pelo internauta aqui? Claro. Aí a gente faz as respostas meio aqui rápidas aí, pastor, pelo tempo. Tá aqui, ó. Os adventistas do 7º dia surgiram na profecia de 1844. Então, o decreto de Artaxerxes, o batismo de Jesus, a morte de Estevão e 22/10 de 1844 coincidem com o dia 10 do mês 7 do calendário judaico, ou seja, o dia da expiação no templo. Acho que você até comentou um pouco, né? O Leandro está perguntando. Isso, Leandro Nascimento. Obrigado, Leandro. Leandro, Deus abençoe você. É isso que eu acabei de comentar no final agora. Ou seja, o dia 22 de outubro de 1844 coincide exatamente com o 10º dia do 7º mês do calendário bíblico, que é o dia do Yom Kippur, de acordo com Levítico 16 e Levítico 23. Tá? A data do decreto, quando o decreto foi dado, foi aproximadamente no primeiro mês, em Nissan, mas Esdras viaja e ele chega em Jerusalém ali por volta do 5º mês, e o decreto começa a fazer efeito também, entra em efeito no 10º mês. Tá? No 7º mês, desculpa. No 7º mês, ali no início do 7º mês, nós vamos ver isso no livro de Esdras e no livro de Neemias, no livro de Esdras, principalmente no capítulo 8, que ele fala a respeito de como ele chegou, os preparativos, como foi que ele começou a restabelecimento da independência, etc. Então, coincidem, sim, principalmente, o que é o mais importante, é que não é o início do decreto coincida com 22 de outubro, mas o seu final, efetivamente, coincida com 22 de outubro. Tá? Okay. Espero que tenha respondido você. Pastor Robson. Tem uma fácil aqui, ó. Pastor Sérgio, se eu não acreditar em Ellen White, posso perder minha salvação? Querido, se você não acreditar em nada da Bíblia, mas acreditar em Jesus Cristo, é meio difícil você conseguir dizer que crê em Cristo. Salvação não tem nada a ver com doutrina. Salvação tem a ver com Cristo. Falamos sempre isso. Nós, adventistas do 7º dia, não conseguimos entender porque ainda pensam que nós colocamos qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Sábado não salva. Nada. O sábado não salva. Você ser a pessoa mais perfeita em termos de caráter, não salva. Você crer na doutrina do juízo investigativo, não salva. Salvação tem a ver com Cristo Jesus. Mas, permita-me te explicar algo. Acontece o seguinte, quando você entra na aliança para com Deus, e a salvação é a entrada na aliança,
Quando você está dentro da aliança, você se comporta, você age, você vive de acordo com o que Deus determinou para essa aliança. Para que você entre na aliança, você precisa crer em Ellen White, precisa crer em sábado, precisa crer em nada. Nada, não precisa crer em nada disso. Você precisa apenas utilizar aquilo que está em Hebreus 10, 19 e 20, que é entrar pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, inaugurado por Jesus. Mas quando você está dentro da aliança, ali dentro, Deus estabelece que você deve guardar os seus mandamentos. Ele diz isso. Ele estabelece que você deve buscar o santuário toda vez que você tiver alguma necessidade. Você deve confiar na sua guia profética. 1 Crônicas 7,14. Crede em seus profetas e estareis seguros. Crede no seu vosso Deus, estareis seguro. Crede em seus profetas e prosperareis. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E Deus se apraz em nos dar para o povo que está dentro da aliança, e não como meio de entrar na aliança, a guia profética, seja por Ellen White ou qualquer outra pessoa. Como é que nós podemos participar dessa aliança e dizermos que nós aceitamos algo que Deus nos deu? Percebam, para entrar no processo de salvação, você não precisa de Ellen White, você não precisa de sábado, você não precisa de nada, você precisa de Jesus. Mas para viver dentro dessa aliança, você precisa de tudo o que Deus te disse, porque eles são a maneira que você demonstra para o universo que você aceita Deus como seu Senhor. Okay. Tá. E aí, pastor? Outra. Tem uma interessante aqui. Primeiro a gente tem que ser um pouco de médico aqui para entender um pouco das letras, né? Mas tem uma que diz assim, ó, o Senhor disse hoje que o fechamento da porta da graça chegará primeiro para nós adventistas. A chuva serôdia será o sinal da salvação para aqueles que a receber. E só um adendo aí à questão de crer ou não em Ellen White, e isso em relação à salvação. Irmãos, para sermos salvos, precisamos apenas praticar o que a Bíblia diz, e ponto final. Pratique o que a Bíblia diz, faça o que o Senhor ensina, fala na sua palavra. Isso é a coisa mais importante, somos guiados e somos orientados pela palavra de Deus. Ellen White, ela vem clarificar as coisas, mas não substituir a palavra de Deus. Isso é bastante importante a gente lembrar, né, pastor? É por isso que você nunca pode entender como Ellen White como porta de salvação, ou qualquer doutrina como porta de salvação. Vamos lá, essa questão da porta da graça, né? Há um livro chamado Futuro, a visão adventista dos últimos acontecimentos, e o Dr. Norman Gulen, ele fala a respeito do chamado segundo advento antes do segundo advento. E é lá que ele fala, mostrando que a descida do Espírito Santo, ela serve como selamento para aqueles que hão de recebê-lo na chuva serôdia. Ellen White também aí falando, usando uma expressão dela, ela diz que ninguém pense que receberá aos aguaceiros da chuva serôdia, se não houver primeiro passado pela experiência cotidiana da chuva temporã. A chuva serôdia não vem para preparar ninguém para o céu. Ela vem para encontrar os preparados, para lhes dar poder para pregar a última mensagem de proclamação ao mundo. É por isso que nós cremos que sim, aqueles que receberem a chuva serôdia estarão selados para a eternidade. Os que não receberem, indica que não estiveram preparados para recebê-la. Mas como a graça para o mundo, a graça ainda estará aberta, mesmo aqueles que estiverem caídos, aí é a minha visão pessoal, mesmo aqueles que tiverem caído, abandonado, talvez possam ser tocados pelo Espírito, podem, claro, ser tocados pelo Espírito e retornar para o seio. E aí sim, não receberão mais o poder da chuva serôdia, mas serão convertidos e trazidos novamente à comunhão para entrar na Canaã celestial. Então assim, a resposta é dupla. Ela é uma marca daqueles que receberam a salvação, mas não é um impedimento para aqueles que caíram retornarem. Porque apenas o fechamento efetivo da graça é que vai impedir que, quando Jesus sair do santuário e disser cada um continue na prática que estiver atuando, aí sim esse vai terminar impedindo qualquer um de continuar, de alcançar a salvação naquele tempo. Mais uma aqui, mais uma? Mais duas? Uma diz aqui assim, ó, em um vídeo, vi um pastor presbiteriano discorrer a respeito da morte de Moisés, segundo Ellen White. Segundo ele, Ellen White diz que Satanás contendeu com Miguel pela vida de Moisés. E esse presbiteriano diz que esse texto não é bíblico. Tem alguma réplica para esse nosso irmão presbiteriano? Ou Miguel lutou com Satanás pela vida de Moisés? O capítulo, na verdade, Judas 9 fala disso, né? E havendo, fala lá que Miguel contendendo com o inimigo, com Satanás pelo corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar sobre ele juízo difamatório, mas disse que o Eterno te repreenda, né?
E então, assim, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que houve uma batalha por Moisés. Agora, a grande questão, na verdade, essa batalha foi pela ressurreição de Moisés ou apenas para escondê-lo? A tradição judaica diz que houve uma batalha. Na verdade, o livro chamado Assumption Moses, que é a Assunção de Moisés, diz que a batalha foi para escondê-lo, para que ninguém conseguisse mais vê-lo. Porque a tradição judaica, nem toda a tradição considera que Moisés ressuscitou. Mas Filo de Alexandria, desculpa, eu sempre confundo com Filo, na verdade não é Filo. Flávio Joséfo, no Antiguidade de Moisés 4, ele fala que, Antiguidade Judaicas 4, ele fala que Moisés nem mesmo morreu. Que na verdade só foi escrito que ele havia morrido por causa da sua grande humildade, para que ninguém tentasse adorá-lo. O que nós entendemos, e aí é uma questão bíblica, nós vamos entender duas coisas que estão na Bíblia. Mateus 17 fala que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. Se o testemunho bíblico é que não existe imortalidade da alma, ou Deus o ressuscitou naquele momento, como pensava o pastor Russell Shedd, Deus o ressuscitou, preservou seu corpo e o trouxe à vida para depois levá-lo de volta, ou como pensa Moody, ou como pensavam outros autores como Adam Clarke, não apenas adventistas, mas como nós adventistas pensamos, Moisés foi ressuscitado. E quando Moisés foi ressuscitado? Aí nós vamos recorrer a Judas 9 e vamos recorrer também a Romanos 5,14. Porque Romanos 5,14 diz assim, que a morte reinou, e seu império reinou, de Adão até Moisés. Por que é que a morte teve seu império quebrado em Moisés? Não é pela lei, que a lei foi dada, porque a lei não nos dá, não nos dá. Embora a lei seja um princípio de vida, ela é princípio de vida porque aponta para Cristo. Mas por que é que o império da morte é quebrado como em Moisés? Porque ele foi o primeiro a ser tirado do império da morte. E, considerando Judas 9, quando é que houve essa ressurreição? Nós podemos considerar que essa ressurreição aconteceu muito próximo da sua morte também. Então, quando houve essa contenda. E quando é que aí a história judaica, a tradição judaica, as lendas judaicas, colocam essa contenda? Imediatamente após a sua morte. Existe uma história muito longa, não vou conseguir contar aqui, porque ela é muito longa mesmo, de como Samael, que é o nome de Satanás, o nome do anjo do juízo, ele busca Moisés como Azrael. Deus fala, vai buscar a alma de Moisés. Vai buscar Moisés. E aí Azrael tenta encontrar Moisés o repreende, porque Moisés era muito santo, e ele diz, não, você não vai tocar em mim. E aí Azrael volta dizendo, Deus, ele não aceitou. E aí Deus manda Samael também não consegue. E os mares escondem Moisés, e vários escondem, até que o próprio Deus desce, no livro chamado Petirat Moshe, até que o próprio Deus desce e diz para todo o universo, tragam-me Moisés. E aí trazem Moisés, e Deus fala para Miguel, para Metratron, para Gabriel, Azrael, Uzriel, Rafael, os arcanjos, dizendo assim, hoje será o velório de Moisés. E aí dá um beijo em Moisés, de acordo com Deuteronômio 34, verso 5, dá um beijo em Moisés e aí ele morre, e em seguida ele já é levado para a eternidade, porque Deus não podia ficar um minuto sem ver Moisés, né, de tanto que o amava. Tá? Então Moisés está na mesma situação de Enoque e Elias. Sim, numa situação um pouquinho diferente, porque esses dois não passaram pela morte. Moisés passou pela morte, e aí Moody, comentando ali o episódio de Mateus 17 da transfiguração, ele fala de Elias como sendo aquele que representa os que subiram ao céu sem passar pela morte, e de Moisés como representando aqueles que passaram pela morte e serão ressuscitados na vinda de Jesus. Maravilha. Agora tem uma pergunta capciosa aqui no final. Ixi. Eu nunca gosto quando me pedem para o pastor da igreja fazer as perguntas, porque ele sempre faz essas coisas. Segura essa aí, diria meu amigo Tito. Assim, ó. Há vários críticos que falam sobre o obelisco no túmulo de Ellen White. Gostaria que o senhor decorresse sobre esse assunto. Ao final das contas, esse obelisco tem alguma coisa a ver? Eu acho que é isso que ele quer chegar lá. Com a maçonaria. A respeito com a maçonaria ou não? Os adventistas em si têm alguma relação com a maçonaria? Sim ou não, pastor? Responde essa aí agora para o nosso internauta. Respondo. A gente tem sim uma relação com a maçonaria. A gente tem uma relação de antagonismo com eles. Completa e total. É um princípio básico da doutrina adventista que nós não podemos participar de nenhuma doutrina secreta, de sociedade secreta. Mas veja, é fato que havia um obelisco lá, há um obelisco no túmulo de Ellen White, como há um obelisco em quase todos os túmulos americanos da época dos anos do século XIX. Porque era costume colocar obeliscos independente da maçonaria ou não. Existem diferenças de obeliscos que são os obeliscos maçônicos. E eu convido você, o irmão que fez a pergunta, a colocar na internet, lá na internet o seguinte: obeliscos mortuários nos Estados Unidos no século XIX. E aí ele vai mostrar a diferença. Geralmente eu estive lá, fui ver
Eu fui ver o do presidente Andrew Jackson, que era maçom. E o dele é completamente diferente. Ele não apenas, ele é um obelisco com a ponta triangular, como eram todos os obeliscos, mas não apenas isso, ele tem a sua base triangular também. E isso indicava a diferença entre um obelisco maçônico e um obelisco que marcava, como nós temos aqui, os jazigos. Os jazigos e as... Como é que chama aquela pedra que o pessoal coloca aqui também? Como? A lápide, obrigado. E a lápide. Existe essa diferença. Então não tem nada a ver o obelisco de Ellen White com o obelisco maçônico. Era comum ter um memorial mostrando ali os obeliscos, mostrando o lugar onde a pessoa estava enterrada, marcado com um obelisco. E isso era comum, independente da filiação maçônica ou não. Tem que lembrar uma outra coisa. E é uma coisa que eu acho interessante, as pessoas às vezes falam isso. A maçonaria nos Estados Unidos não aceitava mulher. A maçonaria, que é a chamada Estrela do Oriente, que começa, as filhas de Joia, Estrela do Oriente, começam a aceitar a mulher, elas começam a partir de 1922, com Manfrini, na Itália. E o meu irmão é maçom. Eu tenho um falecido irmão que era maçom da Ordem de Molay, e eu estudei maçonaria durante mais de 15 anos. Então, assim, eu sempre achei muito engraçado. O pessoal não tem um obelisco no túmulo de Ellen White. Mulheres não poderiam ser maçom, na época, principalmente na época dela. É a bendita crítica, né? Muito bem. Exatamente. Essa crítica aparece bastante, essa pergunta, né? Mas um maçom pode ser adventista? Um adventista não pode ser maçom. Exatamente. Então isso é bastante interessante a gente lembrar, né? Porque uma pessoa se tornar uma adventista, né? Ou sendo adventista, não pode ser um maçom. Né? Então, dentro da nossa doutrina, daquilo que nós cremos, dentro do manual da nossa igreja, as duas doutrinas elas não se encaixam, não são se completamente enquadram, antagônicas. são completamente diferentes uma da outra. Então, sempre surge alguma questão assim, uma dúvida ou outra. Eu lembro que lá no Mira da Verdade, né? O piso era quadriculado em preto e branco. E o pronto. piso de uma loja. Nossa, tá vendo? É a prova de que a igreja adventista tem alguma coisa a ver com a maçonaria. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. Ellen White, ela, quando foi para a Austrália, ela tinha um irmão que ele era maçom. E ele dizia, eu não vejo incompatibilidade nas duas doutrinas. E um ano antes, Deus disse para ela, manda uma carta para ele. Antes dela ir para lá, manda uma carta para ele. E ela mandou a carta, demorava muito. Um ano depois, ele foi encontrar com ela. E eles foram se encontrar. E a irmã White começou a conversar com ele e fazer vários gestos maçons. E ele, é claro que não descreve quais são, e começou a descrever vários gestos da maçonaria. E ele ficava espantado olhando para ela. Ele disse, quem disse isso para a senhora? Não. Aí ele disse, é o anjo que está me mostrando. A irmã White disse, o anjo me mostrou fazendo algumas coisas, fazendo assim, disse para que eu fizesse e repetisse. E aí esse homem abandonou, ele era grau 32 da maçonaria. E ele abandonou a maçonaria e disse, ele deu seu testemunho durante muitos anos, e disse que Deus o havia revelado que havia completa incompatibilidade entre ser um adventista do sétimo dia e pertencer à maçonaria. Ok, pastor, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Pastor Robson, obrigado pela contribuição também. Tenho certeza que muitas pessoas aqui ainda queriam outras respostas. Eu estou entregando aqui, vocês são provas disso. Na mão do pastor, ele vai responder depois para vocês. Tem um telefone, tá, pastor? Vou estar lá no nosso canal, nós vamos colocar aqui no próximo canal. Na próxima sexta-feira, diretor, sexta-feira, né? O Miqueias, não, você que é o diretor, Miqueias. Na próxima sexta-feira, o Miqueias me disse hoje que nós vamos ter uma live no canal. Essas perguntas já vão estar, então, para serem respondidas lá na live. Legal. Tudo bem? E uma lição de hoje, pastor, nunca mais eu vou ficar desenhando um triângulo. Né? Porque vai que vão achar aqui, né? Então. Nunca faça estrela de Davi também, essas coisas, não. De jeito nenhum. Por favor. Traz uma lembrança aqui, por favor, para o pastor Sérgio. Tem uma lembrança aqui do Espaço Jovem. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Querido Deus, nosso Senhor e nosso Criador, louvado seja o teu nome pelas músicas aqui cantadas, pelo conhecimento adquirido, por cada coisa que foi feito, cada ação, cada palavra aqui proferida. Que elas tenham sido de acordo com a tua vontade e, acima de tudo, de acordo com a beleza da tua santidade e a honra que o teu nome merece. Pai Santo, nós quisemos aprender um pouco mais a respeito da nossa identidade durante este dia. Louvado seja o teu nome, porque colocou no coração dos líderes do Espaço Jovem, dos pastores aqui dessa igreja, proporcionar aos seus membros, a teus filhos, mais conhecimento. E junto com o conhecimento, a alegria de músicas felizes, que nos lembram da felicidade que há de ser nas mansões celestiais. Que nos lembram que mesmo que este mundo seja escuro, negro, que este mundo seja cheio de angústias, nós podemos ter a confiança de que o Senhor continuará caminhando conosco em toda a nossa caminhada. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor continue com cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, nos abençoe e nos despeça em paz.
Eu te rogo, Pai, neste momento, que o Senhor abençoe esta igreja com a tríplice bênção mencionada na tua palavra, na Torá, que assim diz: Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihunecha, Yisa Adonai panav elecha veyaseh Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno para ti erga o rosto e te encha o coração de paz. No santo nome do Messias, o príncipe da paz, Jesus. Amém. Que o Eterno abençoe vocês. Uma excelente semana. Shavua Tov, como nós costumamos dizer. Você já ativou o sininho de notificações? Faça isso agora mesmo. Acione a opção Todas as notificações e assim você não perderá nenhum conteúdo do canal. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo. O canal Ricardo Oliveira agradece. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.